Boa tarde a todas as pessoas. Com alegria, né? Estamos juntos mais uma vez, nessa tarde de sábado, no Núcleo Espírita da Polícia Militar, nosso querido NEPOM. Iniciamos com os nossos avisos, não é? Nós estamos com um grupo de gestantes, estamos fazendo a campanha do enxoval. Quem assim desejar e puder contribuir, nós agradecemos. Às terças-feiras é o nosso dia de estudos, não é? Então, a nossa casa terá o maior prazer em receber as pessoas que assim desejarem. Lembramos, como sempre, o nosso passe, todo sábado nós temos e hoje será individual. Temos também um atendimento fraterno. Quem desejar se dirigir à secretaria, ali à recepção, para atendermos as pessoas que assim desejarem. E no próximo mês nos programarmos, né, para comemorarmos os 50 anos do NEPOM. Então, todos os sábados estaremos aqui, no mês de agosto, celebrando os 50 anos. O tema central do mês de julho é Educação e Espiritismo. E hoje teremos o subitem, o aperfeiçoamento moral da humanidade, com o nosso amigo e irmão Edivaldo César. Vamos agora fazer a leitura do Evangelho e depois a prece inicial. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Subitem, a felicidade não é deste mundo. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas da fortuna. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a terra é lugar de provas e de expiações. Assim, pois, os que pregam que ela é a única morada do homem e que somente nela, e numa só existência, é que ele cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam, visto que demonstrado está, por experiência arquissecular, que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Passamos a nossa reflexão. Pai Celestial,
expressamos a nossa gratidão por estarmos juntos nesta tarde. E rogamos a vós que permita a presença do nosso Mestre Jesus, da nossa Mãe Maria Santíssima, de José, de Ismael, dos amigos protetores que estão sempre conosco, dos irmãos que coordenam esta casa e de tantos amigos fraternos que nos ajudam. Que os desencarnados que aqui também estão, que eles possam assimilar as reflexões que serão feitas e que elas possam transformar sua forma de pensar e de sentir, e que descubram o caminho da evolução. Envolve-nos, Senhor Jesus, na tua paz e na tua luz. Que assim seja e assim é. E que o nosso irmão Edivaldo possa ser iluminado na tarde de hoje. Obrigado. Uma boa tarde a todos, encarnados e desencarnados, que estão presentes aqui no salão do NEPOM e no salão virtual também da instituição, né? Os dois planos. Plano dos encarnados presenciais, encarnados em qualquer outra parte, acompanhando pela tecnologia, e os desencarnados, tanto os trabalhadores da casa como aqueles que foram convidados a estar conosco, nos acompanham ou estão no processo de educação, assim como nós. Então, agradeço a casa mais uma vez pelo convite para falar do aperfeiçoamento moral da humanidade. E a mensagem do Evangelho só tem a ver com esse aperfeiçoamento da humanidade. A felicidade não é deste mundo. No capítulo 5, um dos maiores do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, porque os aflitos um dia serão consolados. Ser bem-aventurado é ser feliz, estar pleno da sua própria consciência, estar num patamar aperfeiçoado, que é o papel da nossa escola onde nós nos encontramos agora, enquanto espíritos encarnados, num corpo físico, material, desse grosseiro, e aqueles que se encontram na psicosfera do planeta, todos nós sob a assistência do médico chamado Jesus, da cidade de Nazaré, para o nosso aprimoramento espiritual, dotado de todas as potencialidades possíveis, que vem do Pai, Criador e mantenedor da vida, e a cada encarnação nós estamos aprimorando. É o que nos leva ao aperfeiçoamento. E a doutrina espírita vem justamente tocar nesse ponto fundamental, quando alguns acreditavam que a felicidade plena é possível aqui no planeta. Mas como conviver com seres de uma humanidade onde já existe tanta dor e ser feliz? Onde já existe fome, existe morte, existe guerra, existe desavença entre nós próprios e o indivíduo mesmo assim se manter feliz. Então essa felicidade será uma felicidade individual, pessoal e intransferível, porque todos nós vamos conquistá-la, sim, com certeza. E a Kardec traz aqui em Obras Póstumas a obra que ele não conseguiu concluir, encarnado, né? Foi avisado pelos espíritos que o trabalho da codificação, o esboço que foi feito no Livro dos Espíritos, era o pontapé inicial. Mas ele não parou por aí, continuou pesquisando, continuou estudando, continuou desenvolvendo juntamente com a equipe. Mas chegou um momento que eles disseram: o senhor não vai concluir esse trabalho, que em breve estará conosco do lado de cá, que faz parte também do processo.
Mas, como ele acreditava e trabalhava, aconteceu. O corpo tombou, ficou, e o trabalho ficou pela metade. Dona Amélia e Gabriela Budê, os amigos, concluíram o que estava pronto, arrumaram, organizaram, levaram para a gráfica e fizeram homenagem a esse grande espírito com obras póstumas. Então é lá que nos recursos do resumo, da tarefa, da finalização da doutrina, ele coloca os princípios de nós que acreditamos na doutrina, o credo espírita, para começar pelo Criador e mantenedor da vida. Sem Deus nós não temos o que conversar, sem Deus nós não temos o que falar, porque é a causa de tudo que existe. Então, um dos objetivos fundamentais dessa doutrina é justamente o esclarecimento para nós. Esclarecimento esse que nós próprios vamos buscar na fonte, porque beber na fonte mata a sede. Por muito tempo, como disse Jesus àquela mulher da Samaria, aquele que vem trazer a água, que jamais ela terá sede. Então, nesse credo espírita, Kardec começa falando dos males da humanidade. De onde vêm esses males que ainda ocorrem na nossa sociedade? Vem dos próprios espíritos que habitamos esse planeta, que habitamos essa sociedade, por sermos ainda imperfeitos. As potencialidades divinas são perfeitas, estão em germes em nós. Nós é que estamos trabalhando por desenvolvê-las, para chegar no patamar que é a lei divina, que é a lei da felicidade plena, estejamos nós onde estivermos, graças a esse potencial que já existe em cada um de nós. Então ele diz: imperfeição dos homens, pelos seus vícios é que eles prejudicam aos outros e prejudicam-se também a si próprios. Aqueles que ainda não sabem. Outro dia eu vinha pela rua mentalizando e caminhando assim. Quando as pessoas estão encarnadas no planeta e não sabem que eles estão em processo de evolução, que vão melhorar, pode não ser ainda pela vontade, pelo conhecer, mas pela força das coisas, porque existe essa lei que é divina, está estabelecida e todos nós a carregamos aonde? Na própria consciência. E eles disseram: o verme no seio da terra está evoluindo, está se desenvolvendo. O espírito no corpo físico, desenvolvendo inteligência, desenvolvendo razão, livre-arbítrio, vontade, pensamento contínuo. Mas muitos estão levando a vida ou deixando a vida levar, sem ter essa consciência e essa ciência. É por isso que é necessária a divulgação da mensagem de Jesus, quando ele chamou os apóstolos e disse: vão 2 a 2, porque um vai dar apoio ao outro. Primeiro ele educou, esclareceu, organizou, convocou e disse: vocês agora têm uma tarefa, ide e pregai, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças, não teimam, vão, porque a divulgação e o esclarecimento, como ele afirmou, conhecereis a verdade e ela é que nos libertará. Está nos libertando naturalmente, porque a verdade está em nós ainda não conseguimos fazer o contato. A felicidade está em nós, ainda não conseguimos fazer o contato, mas juntos chegaremos lá, individuais chegaremos lá e vamos contribuir com o planeta como um todo. Porque tudo isso está escrito na lei natural, que é a lei de Deus, e é a única verdadeira e necessária para a nossa felicidade. Kardec pergunta lá no capítulo 3, terceira parte do Livro dos Espíritos, sobre as leis morais. É essa parte que nasce o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele disse: a lei natural está escrita na consciência do ser e ela é a única necessária para o aperfeiçoamento individual e, como consequência, o coletivo. Então, essa lei que está nos conduzindo, essa lei que faz com que nós possamos hoje pensar de uma forma diferente como pensávamos antes, porque já buscamos o esclarecer. E amanhã,
com certeza melhor ainda. E a cada dia buscando sermos melhores do que nós próprios, a cada dia, a cada momento da nossa existência. Essa lei indica o que fazer e o que não deve fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Livro dos Espíritos, terceira parte. Então, a humanidade e a parte ainda de espíritos sentem-se infelizes, abandonados, não creem na existência de uma potência superior que possa lhe dar um bem-estar. Por que vão alegar e dizer: eu não estou bem? Por que eu não estou bem? Devido aos meus próprios atos, que são contrários a essa lei que está estabelecida, não se modifica de maneira alguma. Que vem do Deus, Criador e mantenedor da vida, né? Primeira questão do Livro dos Espíritos, que Kardec faz a eles, e eles dizem que é a causa primária de tudo que existe. E nós estamos nesse bojo. Mas existe também, junto à lei divina, a lei humana. Lógico, né? Todas as sociedades são regidas pelas próprias leis. Vocês lembram lá do pessoal que procurou Jesus para intrigá-lo com as leis da época e apresentou a moeda e disse: não é justo a gente pagar tributo a César? E ele sabiamente disse: dai-me aqui a moeda, o que está esculpido aqui? A face de César, né? Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque César precisa administrar o mundo material. Ele recebe o mantimento, recebe a orientação, recebe a moeda para administrar. Agora a administração compete a ele, porque a responsabilidade vai ser dele. E a Deus, demos a Deus o que é de Deus, ou seja, a nossa origem divina. Somos centelhas do Criador. Então esse processo, as leis naturais existem e as leis humanas de acordo com a necessidade da sociedade. À medida que a sociedade melhora, as leis também vão melhorando. Nós lembramos de Moisés, né? Olho por olho e dente por dente, porque era uma forma de coibir, uma forma de amedrontar. Começava tudo com não, proibição pura. Hoje vem a doutrina, sob a orientação de Jesus: amai-vos uns aos outros, como eu vos amo, como eu vos amei, como eu vos amarei. E cada um vai fazendo do seu jeito, mas já sabendo que tem uma consequência. Que a lei que é de ação e reação é divina e faz parte da natureza do Espírito. Então ele diz assim, nessa parte: as leis humanas são mais repressivas do que moralizadoras, e só reprimem os mais salientes atos maus sem destruir a causa. Olha, o diferencial está aí. Já a lei divina, ela vai na causa. Por que o indivíduo praticou esse ato? Porque ele ainda está no nível ainda inferior. Como melhorá-lo? Pelo esclarecimento, para que ele saiba que toda ação dele para lá tem uma reação para cá. E não é o castigo de Deus, é a própria lei que foi gerada, criada e emanada do próprio Criador dessa forma. E aí, quando o indivíduo toma consciência, lembra do filho pródigo, caindo em si: agora eu não vou praticar mais que seja negativo, porque eu sei que eu pratico e ela volta como um bumerangue. Vou procurar fazer o melhor possível, porque a lei dos homens, a lei dos encarnados, só reprime a causa. O que aconteceu não vai lá para melhorar aquele indivíduo, que o objetivo é a melhoria do indivíduo, é a educação. Hoje, graças a Deus, já existem as penas alternativas, né? Para aqueles que, por determinado momento, infringiu a lei em qualquer causa, a justiça já o analisa de certa forma. E o próprio Kardec, lá no meio da obra, ele diz que a lei humana não pode ser fria, somente lei pela lei. Tem que levar em conta outros fatores de humanização, de respeito e de potencialidade, porque todos somos, tanto que julga como quem é julgado, filhos do mesmo Criador. Tudo isso é o esclarecimento espiritual, espiritualista, que está chegando em todos os campos, em todas as áreas.
É por isso que o planeta vai se transformar, porque a humanidade do planeta estamos nos transformando. As leis humanas são com as suas nossas características, como dominado pelo orgulho, pelo egoísmo, farão leis em benefício de nossas ambições pessoais. Infelizmente ainda é assim. Ainda existe aquela posição do levar vantagem. A lei não se cumpre para fulano. Tem uma lei no direito, a professora minha de direito sempre dizia assim: dura lex sed lex, né? A lei é dura, mas é lei. E precisa ser aplicada a todos. O que não é real nas sociedades onde nós estamos estagiando temporariamente. Tudo isso é a forma da lei humana agir. Porque quem elabora as leis ainda não estamos perfeitos, nem ajustados com a lei divina. São cópias pálidas. E ele nos diz aqui: a morada na terra, cópia pálida do plano espiritual de onde nós viemos, para que nós possamos aqui adaptarmos a essa vivência. Que esse mundo aqui vai desaparecer, porque nós não somos matéria, nós somos essência divina, essência espírito. Então tudo isso vai passar e pode deixar de existir sem afetar o plano de origem. Então o processo é esse. O sinal de trânsito é uma maravilha, né? Verde, amarelo e vermelho. Verde, siga, está livre. Amarelo, atenção, cuidado. Vermelho, pare, não vá. Mas se o indivíduo resolver infringir, presenciamos, como nós presenciamos, para de repente, um acidente que pode levar a vida física daqueles indivíduos ou de outros por uma irresponsabilidade, por um avanço a um sinal que foi dado de alerta. As leis divinas também nos alertam, através de inspirações, através de amigos, amigas, encarnados, desencarnados, que dizem para nós: olha aquela mensagem que chegou naquela hora, olha a mensagem de abertura da doutrinária de hoje: bem-aventurados os aflitos, a felicidade não é deste mundo. Essa é antiga, lá do Eclesiastes, e não é realmente. E aí agora a gente começa a entender. E aí de qual mundo? A felicidade, ela vai nascer aqui. Ela já existe aqui como germe. Porque nós habitamos qualquer parte, nós estaremos felizes, independente do que aconteça fora de nós. Então assim agem as leis humanas e as leis divinas, imperfeitos ainda, uma vez que nas imperfeições se encontram a causa dos males. A felicidade aumentará na proporção em que as imperfeições diminuem. É consequência. Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Olha o condicional. Então, quando a gente perdoa alguém que nos ofendeu, naturalmente tem alguém que nos perdoou também, porque é uma cadeia sucessiva. E a gente respira e se sente bem. É o que ele diz aqui. Uma vez que nas imperfeições se encontram a causa dos males, então por que tanta violência? Por que tanta maldade? Está no indivíduo. Ainda, aqueles que ainda não acordaram para fazer a mudança que só nós é que podemos fazer. Ninguém pode mexer aqui nessa caixinha de segredo, que o Pai nos dotou dessa capacidade para que nós próprios vamos transformando a nossa vida, independente do que ocorra ao redor de nós, independente das opiniões contrárias, nós tomamos um rumo e agora a gente não para mais. E à medida que ele diz, a felicidade aumenta. Se a felicidade aumenta, porque as imperfeições estão diminuindo ao longo dos tempos. E aí vamos nessa obra básica, o Livro dos Espíritos, 785, quando Kardec pergunta qual é o maior obstáculo para o progresso, para o aperfeiçoamento da humanidade. Esse todos nós sabemos, né? Que eles disseram que ainda é a principal chaga, que se chama orgulho e egoísmo. E andam os dois assim, ó, de braços dados e nariz arrebitado. E tropeços, muitos e muitos tropeços,
ao longo dos tempos, quando o orgulho e o egoísmo. O orgulho faz eu imaginar que eu sou um dos melhores. E o egoísmo, que tudo que gira em torno de mim, somente para mim. E Deus diz que o sol nasceu para todos. Refiro-me ao progresso moral, pois o intelectual avança sempre. Qual o maior obstáculo para o progresso da humanidade? A pergunta feita está voltada para o progresso moral. Por isso que eles responderam orgulho e egoísmo. Que o progresso material, o progresso tecnológico está aí avançando, não está? A galope. Nós estamos com cada novidade de lá para cá e de lá. Que a gente que o diga, nas circunstâncias que a nossa tecnologia, que é isso? Inteligência do indivíduo, inteligência daqueles que encarnaram para vir contribuir com a nossa evolução. Mas eles estão aqui voltados ao progresso moral, pois o intelectual avança sempre. Agora o moral vai lento, gradual e contínuo. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual redobra a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que por sua vez incitam o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Ele disse, parece à primeira vista que mesmo o progresso intelectual redobra a atividade dos vícios. Em alguns casos, o indivíduo está com o intelecto lá em cima, mas a condição moral ainda está a desejar. Tanto que utiliza a inteligência, que é divina, todos nós possuímos, mas não utiliza para o bem. Utiliza para o não bem, que eles disseram que é o mal, é o contrário. Onde não existe o bem, o mal está agindo. Quantos casos nós vimos? Desde o passado, desde as épocas remotas dessa humanidade a qual nós fazemos parte. E as pesquisas? A ciência que o diga, né? Elaborando, criando, buscando, tudo isso para facilitar a nossa vida no planeta. Mas alguns outros se aproveitam indevidamente, aí é que entra o saber. Quem vai me cobrar? O maior juízo que nós temos é a nossa própria consciência. Martela o tempo todo, porque Deus não cobra, já nos dotou de toda a capacidade, de todo o potencial, até daqueles que nos chamam a atenção. Porque chamar a atenção é querer ver um direcionamento diferenciado. Aí entra o processo do espiritismo e o senso moral. O que tem a ver espiritismo com o senso moral de cada um de nós, espíritos, em qualquer lugar que a gente se encontre? No processo de evolução do espírito, o ponto até o aperfeiçoamento, aparecimento do senso moral, enquanto o princípio inteligente estagia no reino animal, no reino mineral, o senso moral é quase nulo. Por isso que as respostas que ele deu a Kardec, quando ele pergunta sobre o espírito, ele diz: o espírito foi criado simples e ignorante. Simples porque dotado de toda a bagagem, de todo o potencial, mas nenhuma delas desenvolvidas. Estão sendo desenvolvidas em nós desde o momento que começamos a nossa trajetória. E aí ele diz: estagia no reino animal, o senso moral é nulo. Porque nós convivemos aqui com nossos irmãos, animais, estamos vendo. Porque o senso moral, ele diz o que é o bem e o que é o mal. E o indivíduo decide qual ele vai praticar. E ele continua dizendo: somente quando adquirimos a razão, o pensamento contínuo e o livre-arbítrio, na fase humana, é que começamos a responder pelos nossos atos. Chega um patamar dessa caminhada mineral, vegetal, animal, que nós, espíritos, desenvolvemos razão, inteligência, vontade, pensamento contínuo, livre-arbítrio, sentimento, tomamos a consciência de que existe um ser que vai além de nós. Lembramos do filho pródigo, olha como o Evangelho casa direitinho com a doutrina. Foi o que aconteceu com o filho pródigo.
pegou parte da sua herança, pediu, né, o direito. Todos nós estamos dotados aqui de herança de Deus. E saímos para o mundo. E cada um faz dessa herança o que quiser. E Ele desperdiçou toda. E herança não é somente a nível material. O grande potencial que nós trazemos, da mediunidade, da fala, da visão, do pensar, do agir, do aconselhar e outras mais. Às vezes a gente deixa o tempo passar, não dá mínima. Caindo em si, não, eu vou voltar, eu tenho um pai, um criador, um mantenedor da vida. Eu vou pedir perdão a Ele. Eu vou dizer, se não me aceitar como pai, me aceite pelo menos como um dos seus empregados, porque os seus empregados não passam fome. Mas foi o que o pai fez, o abraçou, colocou o anel no dedo para ele lembrar, não, você é meu filho. Você caiu em si, graças a Deus. Estava perdido e se encontrou. A partir daí, nós já somos responsáveis por todos os nossos atos. Que existe o livre-arbítrio. O livre-arbítrio está condicionado ao nosso nível de evolução. O espírito que tem o maior livre-arbítrio do planeta Terra, nós sabemos quem é. É o nosso modelo e guia de perfeição. Sabe de tudo que ocorre no planeta, desde o momento que foi convocado, chamado, se apresentou para acompanhar nós em processos humanos aqui no planeta Terra, que é o Senhor Jesus de Nazaré. Todas as encarnações que estão no planeta têm o aval desse ser maior, que é o nosso mestre, modelo e guia da humanidade. E aí vem Lázaro, lá no Evangelho, Paris, 1869, falando no amar ao próximo como a si mesmo. É um dos movimentos sublimes que vai denotar o aperfeiçoamento da humanidade na Terra. Quando nós estivermos, quando perguntar a ele, mestre, qual é o maior dos mandamentos? Ele diz, o primeiro é amar a Deus, o Pai, Criador e Mantenedor, acima de tudo, porque nós dependemos dele, nós viemos dele. E o segundo, semelhante, igual, idêntico, parecido, é o mesmo, ama teu próximo, como a ti mesmo. E a mensagem ficou ao longo dos tempos. Hoje nós sabemos que tanto eu quanto o outro, seja da família consanguínea ou não, somos todos centelhas de Deus. Centelhas de expansão. E essa expansão é que vai nos levar ao aperfeiçoamento das potencialidades que estão em nós. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Extingue a miséria sociais. Ditoso é aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso é aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Lázaro, Paris, 1862, Evangelho segundo o Espiritismo. Amar o próximo como a si mesmo. E antes ele chama a atenção que no início nós temos sensações. Sensações no mineral, sensações no vegetal, sensações no animal. Mas quando chegamos no nominal, começamos a despertar, começamos a ter sentimentos, mas tudo ainda descontrolado. Até o momento em que esses sentimentos vão se requintando, é que se chama amor, que flui de forma natural. É o mesmo amor de Deus para conosco, do Pai, Criador e Mantenedor, que independe do estado que nós estejamos. O Pai é sempre o Pai. E Jesus, sempre o irmão, de todas as épocas, de todos os momentos. Então, o amor substitui a personalidade, substitui o individual, porque vamos nos sentir todos integrados no mesmo processo. Então, é por isso que denota que nós ainda não nos aperfeiçoamos, porque a nossa sociedade, o mundo, minha gente, o mundo, todos nós estamos vendo aí, todo lugar está irrompendo movimentos bruscos, e todos eles acobertados pela violência. Porque quando o povo vai para a rua, a luta é com a violência.
E ele nos aconselha: bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque esses herdarão a terra. Mestre, como herdar a terra, se o Senhor nos fala do reino de Deus, do reino dos céus? Herdar a terra pacificada, para voltar a ela e continuar vivendo, se aperfeiçoando enquanto espírito necessitado. Quantos espíritos estão deixando o planeta Terra para outras condições, para outras moradas da casa do Pai, porque não querem acordo com o bem, nem com amor, nem com a prática, nem com o perdão, nem com a caridade? Estão longe. E os trabalhadores, seus mentores, seus anjos guardiães, apostos para dar as mãos a esses seres. Enquanto ainda estão encarnados, ainda semeando o joio no meio do trigo que alimenta, né? Mas juntos nós chegaremos lá, porque é da lei que todos vamos despertar em qualquer momento, em qualquer época, porque está na consciência. E para isso acontecer é necessário a reforma íntima. A reforma que só nós podemos fazer. Aqui dentro tem mudanças. Aqui dentro tem, como diz Joana de Ângeles na obra Garimpo de Amor, tem muitos cascalhos. Nós estamos lapidando, 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 até encontrar o diamante brilhando, que foi o que ele disse, que brilha a vossa luz. E Jesus sabe que nós somos dotados de luz espiritual, por isso que ele nos convida para deixar brilhar, e o diamante vai aflorando, vai iluminando nosso próprio caminho, para que o rumo seja acertado através das pegadas dele. Então garantiremos a nossa felicidade na vida futura, porque quanto mais a depuração, tanto mais nos elevamos aonde? Na hierarquia dos seres inteligentes. Livro dos Espíritos, se não me engano, capítulo 8, onde ele apresenta a escala espírita, a escala dos espíritos que nos encontramos na Terra, a base de maior imperfeição, imensa. 1857, quando foi trazido esse modelo. Logo acima, na segunda, os bons espíritos, que já saíram da base, já estão com a bondade no peito, onde quer que estão, os sentimentos, na razão, é para fazer o bem. E na primeira classe, única, que ele nos diz, os espíritos puros, que já não tem mais nenhuma predominância da matéria sobre eles. Nem do orgulho, nem do egoísmo, nem da vaidade. Eles estão agora no auge, auxiliando os que estão ainda no topo, eles no topo auxiliando a base a crescer, a evoluir. E várias classes, porque varia ao infinito. Então ele diz: deixaremos as classes inferiores e passaremos a habitar mundos melhores, porque a expiação e a prova está aqui, no nosso íntimo. O planeta está evoluindo materialmente pela lei do progresso, recebe nossas influenciações, recebe nossos pensamentos, que é energia, nos conectamos com o plano dos desencarnados também, de acordo com os nossos pensamentos, com a nossa maneira de ser, com a nossa maneira de agir, mas à medida que nós vamos nos depurando, nós vamos aperfeiçoando. Vamos trocar os mundos de provações por mundos superiores, porquanto o mal que haja reparado nesta vida não terá o que reparar em outras existências. É por isso que essa escola foi criada pelo mestre e sua equipe da comunidade dos Espíritos Puros para receber espíritos que estão nessa escala moral. Somos nós, expiações e provas. Temos orientadores encarnados, níveis evoluídos, temos desencarnados, muitos, na chamada plebe da comunidade dos Espíritos Nobres, que trabalham com Jesus, nos incentivando ao nosso aperfeiçoamento. É individual, é pessoal e é intransferível. À medida que um indivíduo vai se modificando, o planeta está se modificando. A humanidade do planeta, somos seres espirituais, experiências humanas.
E essas experiências humanas é que estão contribuindo para o nosso aperfeiçoamento. Porquanto na erraticidade só encontraremos seres amigos e simpáticos. É da lei que seja assim. De acordo com como nós vivemos aqui, qual é a nossa afinidade, quais são os nossos interesses, nós já estamos ligados com a comunidade do plano espiritual. Que às vezes as pessoas perguntam, para onde é que eu vou quando eu desencarnar? Em que colônia eu vou ficar? De que situação? Nessa que nós estamos aqui agora. Que a gente não muda de uma hora para outra só porque desencarnou. Vamos levar ainda nossos desejos, nossos anseios, nossos trabalhos no bem, nossos trabalhos ainda não bem. Mas o esforço que estamos fazendo já para conhecer e melhorar cada passo continua do outro lado da vida. E auxílio que não nos faltará jamais, como também não nos falta aqui. Lembremos as asas do progresso. O Espírito Verdade trouxe lá em uma das suas comunicações, voltado para os espíritas, mas que volta-se também para toda a humanidade que está na Terra. Porque cada núcleo religioso tem seus princípios fundamentais. E ele nos diz, espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. E o segundo, instruí-vos. Amor e instrução. Intelecto, razão, sentimento. Casados. Mas no nível que nós estamos agora, nós estamos vendo que a inteligência avança, mas aqui ainda está muito a desejar. Mas nós chegaremos lá. Paris, 1860, o Espírito de Verdade. O progresso geral. Que progresso é esse que vai acontecer no planeta como um todo? É o resultado de todos os progressos individuais. Mas o progresso individual não consiste apenas no desenvolvimento da inteligência, na aquisição de alguns conhecimentos. Lógico que não. Então, conhecimento, ótimo. Quantas vezes o espírito reencarna que não passa por nenhuma orientação de educação espiritual superior e traz uma bagagem do emocional, da moral, como exemplo para nós. Então, para dizer que nem sempre o progresso intelectual está no mesmo nível do progresso moral. Um dia estarão casados, andando juntos, porque esse é o objetivo fundamental dessa proposta. Já na questão 780, Kardec pergunta, o progresso moral segue o progresso intelectual? A corte espiritual respondeu, disse, é sua consequência, mas não segue sempre imediatamente. Ou seja, o progresso moral é consequência do intelecto. Porque nós estamos iluminando o intelecto pelo saber, mas não o saber das ciências materiais. Nós estamos agora estudando uma ciência espiritual que fala da nossa origem, de onde viemos, para onde vamos, por que aqui estamos, o que precisamos fazer para melhorar. Aí esse intelecto, com certeza, vai iluminando o nosso progresso moral, porque vamos fazer esforços para melhorar cada dia, cada momento. Por isso que ele diz, uma consequência, mas não segue imediatamente. Então a prova é que o intelecto está a galope. E a moral vem ainda a passos lentos de tartaruga, mas um dia espiritual e do nosso aperfeiçoamento também. Questão seguinte, 780, letra A. Como é que o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Como é que uma pessoa que tem bastante conhecimento de todas as ciências, é doutor, PhD em várias áreas, pode também se tornar um homem, espírito encarnado, homem ou mulher, na prática da caridade, do bem e do desapego? Eles respondem, dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Por isso que tem uma passagem do Evangelho que diz que a quem muito foi dado, muito será cobrado. E quem cobra é a nossa própria consciência.
que a gente faz algo que já sabe no intelecto que não deveria ter feito, mas já fez. E aí a gente se cobra. Mas não cobrança para ficar parado, resmungando, minha culpa, minha máxima culpa, porque não vai levar a lugar nenhum. Fiquemos atentos todos, porque a vida vai de novo colocar o prato na nossa frente com uma situação parecida para que a gente dê um salto de qualidade. Então vai dar a compreensão do bem e do mal. O indivíduo compreende o bem faz bem e o mal faz mal. O que é que eu quero praticar? Existe uma lei que tudo que eu pratico vai e volta. O que é que eu quero receber dessa lei? E aí conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a sabedoria do nosso mestre, do nosso modelo e do nosso guia, e de todos que estão vinculados a ele, na sua plena de espíritos trabalhadores do amor e do bem. Questão seguinte, 781. É permitido ao homem deter a marcha do progresso? É permitido ao ser que está encarnado deter o progresso? Ele diz não, mas pode travá-lo algumas vezes. E se ele travar, a responsabilidade é dele. Para isso temos o livre-arbítrio. Se nós não fôssemos dotados de livre-arbítrio, nós seríamos marionetes diante das leis do Criador. Mas olha como é interessante. Nos deu a capacidade de escolha, nos apresenta a lei e faz a gente sentir o reflexo da lei de acordo com as nossas ações. Como ninguém gosta de sofrer, né? Ninguém quer sofrer, a gente quer mesmo melhorar e passar por estados melhores. Aí vem o esforço. Esforço para fazer sempre o melhor. Não damos saltos de qualidade. Nós vamos passo a passo, devagarzinho, tomando ciência, tomando consciência e praticando bem. Então ele diz, pode travar algumas vezes, e na seguinte, que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer retrogradar a humanidade? Pobres seres que receberão as consequências, serão arrastados pela torrente que pretende deter. A humanidade estaciona, para em determinado momento. Voltar a ser o que era, jamais. Porque a lei também foi criada assim. É daqui para frente. Para cima e para o alto, sempre. A cada passo, a cada encarnação, a cada movimento, nos tornando melhores. Mas tem aqueles que ele pergunta, que pensar deles? São pobres seres que ainda não perceberam a grandeza da obra. E uma obra que é intocável, que é indestrutível. Tanto que, toda vez que o indivíduo bota a barreira, o reflexo é em nós próprios. A chamar a atenção, olha, foi algo feito indevido. É por isso e para isso que existem várias encarnações para o espírito voltar, para consertar as suas vidas mal vividas. Eu já falei essa frase umas 500 vezes esse mês e no mês passado. O hino é homenagem ao Dr. Bezerra de Menezes, não sei se vocês já ouviram. É um coral que canta, que ele veio para nos auxiliar a redimir das nossas vidas mal vividas, que foram lá no passado. Trouxe o Evangelho do Senhor para que a gente possa aprender aqui e agora como é que nós vamos consertar nossas vidas mal vividas. Porque lá nós não vamos voltar mais, mas as consequências estão presentes conosco. Então, para reformar, para consertar, para melhorar as nossas vidas mal vividas, e daqui para frente só temos vidas bem vividas. Porque a prática do bem é livre, todos podemos praticar, independente do estado que a gente se encontra. Então, esses que detêm a prática da humanidade, o avanço, eles vão responder perante a própria consciência pelo trabalho que cada um está realizando. Questão 802. Visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso na humanidade, por que não apressam os Espíritos esse progresso? Por meio de manifestações tão generalizadas e patentes,
que a convicção penetre até nos mais incrédulos. Olha que pergunta forte essa, né? Já que o Espiritismo, porque eles disseram, o Espiritismo vem marcar uma nova era na humanidade. Primeiro a barbárie primitivismo lá atrás, vem a lei de Moisés para refrear, olho por olho, dente por dente, vem o medo, vem o ensinamento do inferno, do fogo eterno do inferno, nada disso refreou o Espírito. E aí vem Jesus dizer, eu não vim destruir a lei, eu vim dar prosseguimento e esclarecimento. Então ele fala de amor. E vem a equipe do Espírito Verdade, sob a orientação dele, trazer esse esclarecimento e dizer que o Espiritismo veio marcar uma nova era na humanidade. Mas tem aqueles que não creem na própria existência, quanto mais em outro Espírito. Quantos debocham dos que creem em reencarnação? E reencarnação não foi o Espiritismo que trouxe. O Espiritismo tirou o véu da nossa visão espiritual para a gente entender o que é, como funciona a lei natural, que é a lei divina. Reencarnação, vidas anteriores, vidas agora, vida no futuro, sempre. Mundos habitados. Jesus teve a possibilidade de afirmar: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Mas é necessário que eu vá. Por quê, mestre? Para vos preparar um lugar. E quando lá eu estiver, um dia, vós também estarei comigo. Tolos. Quantos foram queimados vivos porque eram médiuns e diziam que faziam parte com o demônio? Quantos foram hospitalizados? Quantos foram para o sanatório tomar medicamentos? Porque tudo isso era ridicularizado. Mas estamos em pleno século XXI, 1857, meados do século XIX, quando a equipe organizada sob a orientação de Jesus invade a Terra para chamar a atenção nossa, de espírito, dizendo: a vida não começou e não termina aí não, meus irmãos. Fiquem atentos, vocês estão aí só de passagem, a vida vai muito mais além. E o progresso vem sendo feito pela própria humanidade. Pela mudança de atitude, pela mudança dos pensamentos. Por isso que leva Kardec a perguntar: já que o Espiritismo veio marcar um progresso na humanidade, por que os Espíritos não apressam logo isso? Não aparecem na frente de todo mundo para dizer: olha nós aqui. Eu estava dando aula lá no curso básico do Espiritismo do Instituto, eu falava justamente sobre os Espíritos. Tinha um pessoal sentado assim na primeira fila e levantaram a mão assim: cadê os Espíritos que você está falando, que ninguém está vendo? E você fala com tanta convicção, eu disse: olha aí, os Espíritos todos aí, sentados, vestidos de roupa carnal. Sem falar naqueles que estão aqui vestidos com a roupa espiritual, que é o perispírito. Mas Jesus já dizia: abençoado, bendito sejam aqueles que creem sem precisar ver, porque sabem e sentem. E aí ele pergunta, por meio das manifestações tão generalizadas, que pode até convencer aquele mais incrédulo, até o materialista, até o ateu, até o agnóstico, até aquele que não crê em nada. Mas o objetivo dos Espíritos não é esse. Olha a resposta que eles trouxeram para Kardec e para nós. Desse modo, você desejaria milagres, mas Deus os espalha a mãos cheias, todos os dias, nos vossos passos, e, no entanto, ainda há homens que o negam. A medicina está aí fazendo coisas maravilhosas. Que é isso? Deus agindo através dos próprios espíritos que reencarnam com a tarefa de fazer as coisas acontecer por aqui. Os chamados milagres, entre aspas, né? Porque são tão maravilhosas que fogem muitas vezes ao nosso controle, à nossa razão. Estamos hoje com máquinas pequenininhas nas mãos, tomando conta do mundo, tendo notícias do mundo inteiro, com apenas um clique de um dedo, e a gente não se dá conta.
que é isso? Tecnologia, que vem através da inteligência de alguém que a criou, e que começa no plano espiritual, encarna para trazer, e no futuro aguardemos que muito mais vai chegar. Então ele diz, vocês desejariam milagres, quando os homens não creem e negam nas próprias evidências. E continua dizendo, conseguiu porventura o próprio Cristo convencer os homens e seus contemporâneos mediante tudo que fez? Que é um grande exemplo, né? Temos notícia do doutor Nicodemo, que foi buscá-lo no anonimato para questionar como é que o Senhor faz todas essas coisas maravilhosas que até então eu não vi ninguém fazer. E aí Jesus traz o princípio da reencarnação. E diz, ninguém pode ver, pode viver, pode conhecer, pode descobrir o reino de Deus, se não nascer de novo, quantas vezes forem necessárias. É o lema. Quantos desencarnam e não creem na reencarnação, porque foram educados aqui dessa forma. As obras de André Luiz, através da psicografia de Chico, nos trazem informações de espíritos que realmente continuam dormindo, porque acreditavam que desencarna, dorme aguardando o juízo final do julgamento. E vinha a doutrina marcar uma nova era na humanidade e dizer que o julgamento nós estamos fazendo a cada momento das nossas decisões, a cada momento que a gente chega no plano espiritual. Eles nos ajudam a rever o planejamento de agora para ver o futuro como vai ficar. Isso é constante. E a equipe espiritual é evoluída, trabalhando pelo despertar desses irmãos, para que percebam que a vida não cessa nunca e que reencarnação é uma bênção de Deus. Reencarnação é uma questão de justiça. Quantas vezes forem necessárias, nós passaremos por ele. E os princípios não deixam de existir, porque o indivíduo crê ou deixa de crer. Mediante os prodígios que Jesus operou, quantos duvidaram? Quantos não creram? Os fariseus tinham o hábito de ir para perto, para pegar ele numa falha, para ridicularizá-lo. Mas quem é mestre, quem é modelo. E tudo que ele fez dentro das leis. Só que até então nós não sabíamos que ele poderia operar todo o movimento, começar pelos fluidos, que nós ainda não sabíamos. Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Veem, se empolgam, se emocionam, saem daqui e dizem que tudo é ilusão. Foi tudo imaginação da minha. Tudo bem. Cada um tem o direito de pensar, de agir, de sentir, de professar como deseja. Mas conhecereis a verdade. E a verdade é que está nos libertando ao longo dos tempos. E aí Kardec conclui esse credo espírita, trazendo todos os princípios a qual os espíritas estão vinculados. Deus, Criador e mantenedor, Criador dos princípios, Espírito e matéria. O Espírito, para evoluir a matéria também, acopla-se Espírito e matéria no momento da encarnação. E a partir das diversas encarnações, nós vamos evoluindo. Mas não fazemos isso somente na Terra. Existem outras moradas da casa do Pai. Se assim não fosse, ele já nos teria dito. E uns comunicam-se com os outros. Nós, os encarnados, nos comunicamos entre nós nos comunicamos com os desencarnados conectam conosco e se conectam entre eles também. Porque a comunicabilidade dos espíritos também é um princípio. E Jesus é o único modelo e guia dessa humanidade. Então ele diz, não tem outro jeito. É pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. E a doutrina espírita, melhor do que qualquer outra, põe em relevo a necessidade da melhoria individual. Porque para alguns a melhoria é somente coletiva,
Para outros, a melhoria individual é impraticável, porque o indivíduo fez, pecou, errou, vai ser lançado no sofrimento eterno. Mas a doutrina vem dizer não. Nascer, morrer, é nascer ainda, progredir sempre. Essa é a lei de Deus. Então, a educação é uma coisa, a instrução é outra. A educação é integral do espírito. À medida que nós estamos sendo educados pelos nossos mentores espirituais, não esqueçamos, todos nós temos um anjo da guarda, um espírito ligado a nós, que uma das suas tarefas é nos auxiliar na nossa construção moral. E a encarnação de agora é para nos educar, porque a encarnação é um processo educativo do espírito. Estamos contidos no novo corpo físico, vivendo novas situações com reflexos das vidas mal vividas no passado. Por meio da educação, sabe o homem de onde vem, para onde vai, porque está na terra. Ela não se limita a preparar o homem para o futuro, forma o homem para o presente e para a sociedade, melhorando-se moralmente. Os homens prepararão na terra o reinado da paz, da fraternidade e do amor. Que Jesus nos abençoe e muita paz. Em nome do Lepom, mais uma vez expressamos a nossa gratidão por tantas reflexões que nos trouxe na tarde de hoje. E depende de nós buscarmos a reforma íntima, o autoconhecimento e fazermos nossas escolhas, lembrando, no próximo sábado, o tema do mês é Educação e Espiritismo, e no próximo sábado teremos Transformando os Hábitos, os Usos e as Relações Sociais com Marquito. A casa tem algumas atividades sociais, estamos nesse momento necessitando de doação para o enxoval. Às terças-feiras temos nossos cursos, é o dia de estudo da casa. O passe será individual. Se alguém necessitar de atendimento fraterno, é só se dirigir à recepção. E no próximo mês o Lepom fará 50 anos e vamos celebrar, esse momento histórico, que não é fácil. Não foi fácil criar o Lepom, mantê-lo e chegar a esse marco de 50 anos. E agora faremos a nossa prece final, expressando a nossa gratidão em forma de oração. Pai Celestial, gratidão por nos reunirmos na tarde de hoje. Mãe Maria Santíssima, rogai por nós. Pelos irmãos que aqui se encontram, precisando tanto do teu acolhimento, que o teu manto possa cobri-los de paz e amorosidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o teu fruto, o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora
e na hora da nossa morte. Que assim seja. Muita luz e muita paz. Mestre Jesus, neste momento, elevo meu pensamento com palavras simples no coração, faço a minha oração e peço pelos meus irmãos que estão a sofrer na escuridão, e que possamos ter a compreensão de amar ao próximo e dar o perdão, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor. Mestre Jesus, neste momento, elevo meu pensamento com palavras simples no coração, faço a minha oração e peço pelos meus irmãos que estão a sofrer na escuridão, e que possamos ter a compreensão de amar ao próximo e dar o perdão, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como